Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! E hoje nós vamos discutir sobre finanças pessoais. Essa é uma questão imprescindível nas nossas vidas. Aliás, eu diria até que gestão financeira é algo que todo mundo faz, certo? Mas às vezes da forma correta ou incorreta. Porque afinal, ainda que você decida gastar todo o seu dinheiro do mês em um único dia ou no primeiro dia, você fez uma escolha, certo? Foi um processo gerencial. Equivocado, obviamente, mas foi. E se você, ouvinte, é uma pessoa preocupada, atenta à sua vida financeira, fica com a gente, porque hoje nós vamos conferir a entrevista que realizei com um especialista e que sabe muito do assunto. Ele deu muitas dicas que pode te ajudar certamente a gerenciar melhor o teu dinheiro. Eu conversei com Pedro Henrique Cavalcante de Moraes. Ele é economista, é professor de economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é também consultor financeiro e especialista em gestão de projetos. Nessa entrevista eu contei com a participação do professor e pesquisador da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Daci Rodrigues Alves, que direcionou uma pergunta ao professor Pedro Moraes. Então agora nós vamos acompanhar essa conversa que eu tive com o professor. Vamos lá! Professor Pedro, a gente já começa com a principal pergunta, né? Qual é a importância prática da educação financeira na vida das pessoas? Olha só, é um prazer enorme estar falando sobre esse assunto aqui, educação financeira. Infelizmente, é um assunto que é pouco discutido. É muito se exigido, mas pouco discutido, principalmente nas escolas. Então, é um dos conhecimentos, apesar de estarmos tendo avanços, né, a respeito disso, a gente está avançando bastante, mas ainda é um assunto que pouco é explorado. E, na minha visão, a educação financeira, ela é hiper importante, independente da área do conhecimento que você trabalha, porque você pode ser um físico, você pode ser um químico, você pode ser um médico, enfim, qualquer função, mas a função de administração financeira vai perpassar pela sua vida inteira, independente do seu labor. Então, é algo que, infelizmente, ainda é pouco explorado, é um universo desconhecido, quando a gente pega que mais de 67% das famílias brasileiras são endividadas. Então, é algo que precisa ser discutido, é algo que a gente precisa explorar para que a gente diminua essa questão de endividamento. A educação financeira não é só sobre endividamento, é um leque muito mais amplo, que espero ter a oportunidade de discutir sobre essa amplitude da educação financeira aqui com vocês, mas sem dúvida nenhuma tem um efeito prático. É notório quando você tem uma pessoa que planeja as suas finanças e de uma pessoa que não planeja as suas finanças. Eu conheço pessoas que têm uma remuneração média relativamente baixa
mas que vivem com um conforto financeiro muito maior do que pessoas que têm rendas relativamente altas. E isso, qual a explicação? É controle financeiro. Então, só por isso já se justifica, né, se debruçar sobre esse assunto de educação financeira. Pedro Henrique, boa tarde, é um prazer também falar com o senhor. Eu vou participar desse programa com uma pergunta, com uma questão. Gostaria que o senhor refletisse para a gente. Em relação às decisões, né, que as pessoas tomam em relação às suas compras de bens, de serviços, de um modo geral, como o senhor colocou, a educação financeira é muito importante, né? Tanto para equilibrar as suas necessidades, sua satisfação pessoal, quanto também para equilibrar suas finanças. Ou seja, do ponto de vista individual, nós podemos dizer que a educação financeira contribui para o uso de forma racional dos recursos financeiros, que são, em geral, muito limitados, né? Principalmente para as famílias de nível de renda mais baixo, e com isso é possível evitar, como o senhor falou, o endividamento, né? Não só o endividamento das pessoas e suas famílias, como outras consequências também quando não existe esse equilíbrio. Aí eu pergunto ao senhor, e quanto aos efeitos macroeconômicos para o sistema econômico como um todo da educação financeira? Podemos dizer que a forma como administramos as nossas finanças pessoais contribui de forma positiva para a economia e a sociedade como um todo? Em especial, essa boa gestão de nosso orçamento, ela tem impactos positivos do ponto de vista ambiental, social, entre outros. Como é que isso ocorreria em caso de o senhor concordar? Perfeitamente. Essa é uma excelente pergunta e dá para que a gente possa debruçar sobre a amplitude das consequências de não pensar educação financeira. Inclusive, o processo de financiarização da economia é um estudo que se debruça muito sobre esse assunto, sobre o endividamento familiar e as suas consequências, para além do endividamento. Então, a gente chega à questão de violência doméstica, a questão de doenças psíquicas, estresse elevado, o índice de suicídio tem uma correlação direta, o índice de separação de casais também tem relação direta com um mau planejamento financeiro. Só para que você tenha noção, essa questão de crise financeira só perde para a infidelidade, para a separação de casais. Então, é um tema que sim, ele impacta de forma significativa na vida das famílias e, logicamente, do ponto de vista macroeconômico. Como eu falei, a educação financeira, ela vai muito além dessa questão de simplesmente controlar as finanças, porque a partir do momento que você começa a ter uma consciência de consumo, a educação financeira dela é correlacionada, na minha opinião, a uma consciência de consumo. Por quê? Porque quando você passa a planejar suas finanças, você para pensar no seu ato de compra. E a partir do momento que você para pensar no seu ato de compra, você tem impacto ambiental, porque você vai dizer, será que de fato eu preciso daquele produto? Aquele produto, ele vai impactar em quantos % no meu orçamento? Então, isso inevitavelmente vai criar um impacto ambiental, porque a partir do momento que você consome menos, automaticamente toda essa roda industrial ela passa a sofrer efeitos sobre isso. Fora que eu gosto de dizer que a educação financeira ela me libertou. Em que sentido a educação financeira ela me libertou? A partir do momento que eu passei a tomar decisões de consumo pensando exclusivamente no meu bem-estar, coisa que a maioria das pessoas não fazem.
existe aquele consumo por imitação, a gente poderia avançar nos estudos de um ponto de vista mais sociológico, o estudo do Wendler, o estudo do Bauman, que fala muito sobre isso, né, de que eu preciso consumir a sociedade de aparência, né. Então, muitas pessoas acabam se endividando, acabam entrando um pouco na corrida dos ratos, né, do pai rico e pai pobre, para apresentar para pessoas que às vezes ela nem gosta, para uma sociedade que às vezes ela nem quer se mostrar, mas por uma necessidade de aceitação social, e isso é uma roda, um ciclo vicioso, e que, mais uma vez, fortalecendo a importância da educação financeira, porque quando você para pensar em educação financeira, você se liberta dessas amarras sociais. Você passa a entender que quanto menos você consome, ou melhor, quando você consome de uma forma consciente, isso não é bom apenas para o seu bolso, no caso para as suas finanças, mas isso também é bom para o planeta, e cada dia que passa, essa responsabilidade ambiental, essa responsabilidade social, ela vai permear as decisões das pessoas e das empresas. Isso eu tenho muito claro na minha mente. Perfeito, professor Pedro Henrique. Muito obrigado. Professor Pedro, uma grande parte dos brasileiros, eles possuem rendimento médio mensal que é muito baixo. E eu pergunto ao senhor, como que uma pessoa, né, que possui um rendimento inferior a um salário mínimo, ela poderia organizar os seus recursos e se planejar? E perguntaria também ao senhor se isso é possível. Olha só, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Quando a gente para pensar que boa parte das famílias vivem abaixo, né, do mínimo. E a educação financeira, ela perpassa por 3 grandes pilares. É o pilar de você procurar meios de aumentar a sua remuneração, é o que a gente chama do pilar ganhar mais. O pilar de controlar suas finanças, no caso, controlar seus gastos, minimizar gastos supérfluos e ter um consumo consciente, como a gente discutiu aí na pergunta anterior. E o pilar de investir melhor, de criar reserva de emergência, que seria assunto até para outro questionamento. Então, nesse caso, eu entendo que é extremamente complexo você tentar poxa, como é que eu vou pensar em investir melhor se o que eu ganho não dá nem para o mínimo? Então, eu passo por uma situação de extrema dificuldade. Então, nesse aspecto, por mais que a gente ainda consiga retirar alguns supérfluos, lógico, e é evidente que não são todos, né? Porque a gente já vive no limite, digamos assim. Para a educação financeira, nesse aspecto, o único pilar que pode ser discutido na verdade, para ser bem honesto, existem 2 pilares para serem discutidos aí. Uma questão mais pública, então aí seria uma injeção maior de transferência de renda para essas pessoas, porque existe uma relação de mínimo e uma relação de básico. Mínimo é uma coisa, básico é outra. As pessoas vivem abaixo do mínimo, ou seja, elas não conseguem atingir nem o básico. Então, nisso é necessário uma ampliação de políticas sociais de transferência de renda para equalizar isso e também, por que não, de forma simultânea, a gente pode pensar também nessa população arrumar meios de ganhar mais, né, do pilar da educação financeira, de procurar empregos no mercado formal, que a gente sabe que uma das graves consequências da pandemia é toda uma modificação do mercado de trabalho, não apenas formal como também informal, mas sendo muito fiel à questão teórica, né, da educação financeira, teria que ser via transferência de renda, então uma questão de política pública mais efetiva, e também somar alternativas, né, de ganhos, seja no mercado formal ou no mercado informal. É muito importante que a conta precisa fechar.
A conta precisa fechar. Então, se eu não tenho meios de diminuir os custos, inevitavelmente eu tenho que aumentar as receitas. É isso, galera. A conversa com o Pedro tá super interessante. Então não sai daí, fica aí. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente tá de volta. Vamos lá. Estamos de volta do nosso intervalo rapidinho e agora nós vamos voltar a conversar com o professor Pedro Moraes. Vamos acompanhar. E, professor, no caso, né, daquelas pessoas que elas possuem um rendimento mensal baixo e também muito instável, né, como é o caso dos trabalhadores autônomos, como é que você aconselha que seja feito o planejamento financeiro, né, de modo a mitigar eventuais transtornos? Exato. Olha, a primeira coisa, e acaba que é um erro muito comum dos profissionais autônomos, é misturar as contas de pessoa física com pessoa jurídica. Então, é necessário que as pessoas, né, os autônomos, entendam que ele é uma pessoa, a empresa é outra. E muitas vezes isso se confunde. Então, o que é dinheiro de empresa passa a ser da pessoa, o que é dinheiro da pessoa passa a ser da empresa. Isso gera uma confusão e uma dificuldade de planejamento financeiro enorme. Então, o primeiro conselho que eu daria para esses profissionais é: separa as contas. Separa. Pessoa física, pessoa física. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Outra coisa que gera muita confusão e dificuldade de planejamento financeiro para essa categoria é justamente por ter rendimentos variáveis. Tem meses que são bons, tem meses que são médios, tem meses que são ruins e tem meses que, às vezes, é possível que você não tenha rendimento nenhum. Acontece nesse mercado. Então é necessário que você crie uma renda anual. Você tira uma média. Chega assim, no ano passado, por exemplo, qual foi a minha média? Dificilmente essa média vai se alterar muito de um ano para o outro. Pode acontecer? Pode. Às vezes você cria inovações no seu mercado, você entra em novos nichos, mas você precisa ter uma média, porque é em cima dessa média que você vai fazer seu planejamento financeiro. E você tem que estar sempre pensando, e a gente pode avançar nos estudos, que toda a empresa, o que faz uma empresa, seja ela grande ou seja ela pequena, quebrar? Boa parte delas quebram por não ter fluxo de caixa e por não ter reservas. No mercado de capitais, a gente brinca, eu costumo olhar com mais carinho para essas empresas, que são empresas que têm caixa robusto. E existe um linguajar no mercado de capitais que cash is king, ou seja, as empresas que têm caixa, elas conseguem sobreviver a momentos de turbulência, principalmente como esse que a gente está vivendo. Então, sim, é muito importante que as empresas criem uma reserva. Então, os autônomos precisam criar uma reserva de caixa para que elas possam sobreviver. Vamos supor que a sua expectativa era passar um mês ruim, mas você passou muitos meses ruim. Se você não tivesse caixa, você quebrava. E foi por isso que muitas empresas, durante o coronavírus, elas quebraram. Porque elas não tinham essa ideia de que é necessário criar esse fluxo de caixa, é necessário fazer essa reserva financeira. E aqui a gente pode avançar, não apenas para os autônomos. Um dos pilares da educação financeira é justamente ter uma vida mais tranquila. E uma vida mais tranquila, inevitavelmente, perpassa pela construção da reserva de emergência, que é a primeira coisa. Quando meus alunos de mercado de capitais chegam para mim: professor, estou louco para investir, quero investir. A primeira pergunta que eu faço é: você já fez sua reserva de emergência? Ah, não. Então, o jogo acaba aqui. Você precisa primeiro fazer o seu colchão de liquidez para depois você pensar em investimentos, seja em fundos imobiliários ou seja em ações.
E quais são aí as alternativas para aquelas pessoas que possuem algum recurso ocioso? Exatamente. Aí a gente já puxa o link, né, que eu acabei já iniciando. Quando você ainda está naquele processo inicial, a primeira coisa que deve ser feita é a reserva de emergência. Aí você pode me perguntar, quanto tempo, como formar a reserva de emergência e aonde fazer essa reserva de emergência? A primeira coisa é que isso é relativo, é muito subjetivo. Então, para algumas pessoas, o nível de segurança pode ser X, para outras pessoas pode ser Y. Eu gosto de fazer 1 ano. Então, 1 ano de reserva de emergência. Quanto é a reserva de emergência? O seu custo mensal. Está vendo a importância de você saber o seu custo mensal? Porque se você não tem isso planilhado, se você não tem isso anotado num caderno, você está completamente perdido do ponto de vista de finanças. Você tem que saber quanto é o meu custo de vida mensal, quanto é que eu gasto para sobreviver. Até porque é a partir dessa base que a gente começa a pensar numa carteira previdenciária. Eu preciso disso. É a partir dessa base que eu calculo quantos anos você vai precisar investir em renda variável, por exemplo, para que você se aposente, e também quantos anos você vai se aposentar, qual o seu nível de aporte, em quantos anos você se aposenta, e tudo isso é em base do seu custo mensal. Então, um exemplo hipotético para ficar mais claro: se você tem um custo mensal de R$1.000, você precisa ter R$12.000 guardado. E aonde é que eu vou guardar esse dinheiro? Você vai guardar numa renda fixa. Pode ser um CDB com 100% do CDI, pode ser no Tesouro Direto, que agora tem uma vantagem, porque até pouco tempo atrás o Tesouro Direto era D+1. O que significa o D+1? Se eu investisse no Tesouro Direto, eu só poderia resgatar esse dinheiro no próximo dia útil. Agora é D+0, então eu tenho essa liquidez imediata, que é importante, porque a gente não sabe quando a emergência vai surgir. Então, a gente está aqui, estamos tranquilos, mas a gente não sabe se a emergência vai surgir assim que a gente desligar esse vídeo. Então, é muito importante que se crie a reserva de emergência. Feita essa reserva de emergência, aí a gente parte para reservas de oportunidade e para a criação de uma renda passiva, para uma criação de liberdade financeira, né, que é o principal pilar assim da educação financeira, é buscar uma renda passiva que nos liberte financeiramente. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar, mas isso quer dizer que a gente vai ter a opção. E isso é a grande mágica, né, da questão das finanças, né? E agora, professor Pedro, de forma geral, já sintetizando essa nossa conversa, eu pergunto ao senhor quais são as principais estratégias, né, práticas que podem ser adotadas aí pelo cidadão comum na organização dos seus recursos. Olha só, a primeira coisa, e infelizmente é extremamente negligenciada pela maioria das pessoas, é que você tem que gastar menos do que você ganha. Isso é o pilar básico. Não tem como pensar em controle financeiro, em educação financeira, se você tem mais dívidas do que receitas. Então, a primeira coisa, o básico, é vamos controlar isso. A pessoa está endividada, vamos cortar até você sair de uma questão de prejuízo, digamos assim, e comece a ter lucros, porque é o lucro que vai te proporcionar a reserva de emergência, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, primeiro, você sana as dívidas, corta, isso vai doer. Talvez porque muitas pessoas elas param aí, porque dói cortar. Não é fácil cortar, dói cortar. E lógico que eu não estou falando daquelas pessoas, até que a gente já discutiu anteriormente, aquelas pessoas que ganham muito abaixo do mínimo e que não tem como cortar.
Então aí a gente tem que buscar outras fontes de receitas e também amplificar a transferência de renda. Não estou falando dessas pessoas, eu estou falando das outras que têm um consumo acima da média. Eu estou falando daquelas pessoas que querem consumir para os outros e não para si. Então eu estou falando especificamente dessas pessoas. Então vamos enxugar os gastos. Essa é a primeira coisa. Depois disso, a gente precisa separar. Existe uma regra básica na educação financeira, que é a regra 50-30-20. Esses números, eles são flexíveis. Depende muito da situação financeira que você se encontra. Eu gosto muito de usar essa 50-30-20. E o que é que significa? Você vai pegar o seu rendimento mensal e vai dividir 50% dele vai para seus custos, seus gastos de manutenção. Então seria aluguel, seria alimentação, transporte, e isso é a manutenção que você tem. Os outros 30% seria para, digamos assim, investimentos do ponto de vista de ampliar sua renda, ou seja, cursos, educação entra muito nesse aspecto aqui, e também lazer, porque você precisa também ter um certo lazer, porque senão você cansa. Tem pessoas que querem investir o máximo que podem e depois param no meio do caminho. Eu costumo dizer para os meus alunos lá de carteira previdenciária que investimentos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então você precisa de constância, você precisa fazer o efeito bola de neve. Então é melhor que seja pouco, mas que seja sempre, do que seja muito em um determinado momento e depois apague. Esqueça. Então, devagarzinho, reinvestindo os dividendos, o juros sobre capital próprio, reinvestindo e fazendo o efeito bola de neve. Então, aí os outros 20% seria de investimentos. E, a princípio, lógico, seria a questão da reserva de emergência. Você só pode pensar em qualquer outro tipo de investimento de longo prazo quando você já tem a sua reserva de emergência. Então, pronto. Feito isso, sanou as dívidas, controlou esses custos, você vai perceber que isso é mais flexível. Então, poxa, a partir de agora eu já comecei a cortar gastos que são supérfluos. E todo gasto que é supérfluo, ele se torna um investimento em potencial. E quanto mais você investe e você diminui os seus custos, mais rápido você atinge a sua liberdade financeira, que é o grande objetivo da educação financeira. Então, em resumo, né, para não me alongar muito, a gente precisa cortar custos, porque a gente precisa fazer a conta fechar. Então, você tem que ter um saldo positivo. Dentro desse saldo positivo, criação de reserva de emergência. Concluída a reserva de emergência, aí sim, vamos pensar em investimento previdenciário, vamos pensar em investimentos de longo prazo, e aí é papo para outras... aí a gente ficaria dias e dias aqui discutindo sobre alternativas de investimento. Maravilha, tenho certeza que os ouvintes aí estão aproveitando muito essa conversa. Eu quero agradecer ao professor Darcy, que participou conosco aqui perguntando ao Pedro, e mais uma vez agradecer ao Pedro Henrique pela participação brilhante dele aqui no Econopapo, ajudando os nossos ouvintes. Muito obrigado a vocês dois. É isso, galera. Esse foi o nosso programa de hoje, o nosso Econopapo. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Pedro Moraes pela disponibilidade, pela participação excepcional, auxiliando aí você, ouvinte, a gerenciar melhor o seu dinheiro. Então, meu abraço ao professor Pedro Moraes, e já aviso a vocês, ele tem um Instagram lá que ele dá muitas dicas sobre finanças pessoais, então se você se interessou, dá uma conferida lá, é o @professor Pedro Moraes, e tenho certeza que você vai curtir muito. Um grande abraço também ao professor Darcy, que participou conosco aqui hoje do Econopapo, fazendo a pergunta ao Pedro. Um grande abraço ao colegiado de economia, ao centro acadêmico, a todos os meus companheiros, colegas do curso, a todos vocês um grande abraço. Este programa está sob coordenação geral de Leone Gomes e Daci Rodrigues, gravação de Daci Rodrigues e apresentação e edição de Leone Gomes.
Pessoal, a todos vocês, um abraço muito especial, meu caro ouvinte. É uma satisfação incontida falar com vocês. Fiquem bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.